Na França, no século XV, era então travada a brutal Guerra dos 100 Anos. Tropas inglesas invadiam o país, e o rei Carlos VI é traído pelos seus aliados, perdendo o trono. Era um período de desânimo para os franceses, que cada vez mais eram empurrados para fora das principais regiões de sua terra natal. Nesse caos, na pequena cidade de Dom Remy, na região de Lorena, vivia uma camponesa pobre em bens, mas rica em virtude e espírito. Seu nome era Joana d'Arc. Cheia de devoção, piedade e amor a Deus e à Virgem Maria, mesmo sem saber ler ou escrever, foi ensinada as verdades da fé pela sua inteligente e energética mãe, e com ela aprendeu a rezar. Sua cidade ficava na fronteira com o inimigo, e por isso muitas vezes via seus amigos voltarem de batalha feridos e abalados. Isso fazia com que sua alma patriótica muito sofresse e que rezasse pelo futuro de sua nação. Um dia, quando Joana tinha 13 anos, ouviu uma voz que descreveu como divina, boa e nobre, vindo de seu jardim. Quando lá chegou, ficou muito assustada ao ver um homem vestindo armadura e com asas. Um anjo. Ela logo o reconheceu. Era São Miguel, o comandante dos exércitos celestes citado na Bíblia, além de um dos padroeiros da França. Depois do anjo acalmá-la, eles conversaram até que o ser desaparecesse, e dia após dia, esse evento se repetia. Não se sabe exatamente sobre o que eles falavam nesse ponto, porém mais tarde Joana afirmou: "Eu o via com meus próprios olhos tão distintamente quanto vejo qualquer pessoa, e quando desaparecia, chorava, e desejava que tivesse me levado consigo." Passou também a ter visões de santas virgens e mártires como Santa Margarida e Santa Catarina. Ela os esperava, e quando os sinos da paróquia tocavam, cujos sons sagrados a tornavam surda para o ruído do mundo, eles apareciam. Joana foi se tornando cada vez mais retraída. Sem ninguém o exigir, fez voto de castidade, para se entregar a Deus de corpo e alma. Como era muito diferente das outras jovens de sua idade, caçoavam dela. O vigário dizia que ela se confessava demais, as amigas riam, e tudo ela aturava com paciência. Depois, porém, chorava por se ver abandonada por aqueles que a rodeavam. Sem saber, havia entrado no treinamento espiritual que enrijeceria seu caráter. No silêncio, se preparava a heroína. Esse amadurecimento durou 5 anos, até que as vozes tão familiares mudaram de tom. "Filha de Deus", agora diziam, "deves sair da tua aldeia e ir à batalha." "Mas sou só uma pobre menina que não sabe andar a cavalo, nem travar batalhas", ela respondia. Mas as vozes insistiam: "Toma a bandeira que o Rei dos Céus te dá. Tome-a corajosamente, e Deus te ajudará." Em uma ocasião, ouviu a voz lhe instruir: "Filha de Deus, deves conduzir o rei a Reims, para que seja coroado segundo o rito tradicional. Não podes ficar onde está. Vai ao capitão Baudricourt na cidade de Vaucouleurs. Ele te dará homens que te levarão ao rei." Sem que a família soubesse, Joana foi ao capitão, mas este ficou furioso com o pedido da jovem e mandou-a para casa. Joana ficou muito frustrada, mas as vozes a reanimaram, e indo novamente ao capitão, ela disse que o rei acabava de perder uma grande batalha. Alguns dias depois veio a confirmação da derrota, e o capitão, muito abalado pela profecia da Virgem, consentiu com seus planos. Em 13 de fevereiro de 1429, a camponesa montou num cavalo e, trajada de homem, seguiu sua jornada. Viajou por 11 dias por regiões ocupadas pelo inimigo, até chegar à corte do rei. Lá, para provar que realmente havia sido divinamente enviada, disse que seria capaz de reconhecer o rei dentre seus homens. Chamaram então 300 nobres para o castelo. Perto do trono parou o conde de Clermont, ricamente vestido, mas Joana declarou: "Não é o rei." Apontaram para outro, mesma resposta. Foi só quando o verdadeiro rei discretamente entrou na sala que Joana o viu, fez uma reverência e disse: "Deus vos dê boas-vindas, gentil rei." O rei negou ser o verdadeiro, mas ela insistiu: "Em nome de Deus, vós sois e mais ninguém." O rei ficou espantado e disse:
Ninguém no mundo poderia saber. Após o almoço, o rei foi passear nos prados e viu Joana correndo com uma lança. E a forma como ela pulava e manuseava a arma deixou todos espantados. Era uma mulher extraordinária, tão diferente das damas dos salões, exuberante em força e dinamismo, preparada para o combate. Nunca aparecerá pessoa na corte assim capaz de desafiar qualquer homem de armas. Os soldados ficavam fascinados com sua habilidade e força física, e logo viravam admiradores e partidários. Uma antiga profecia começou a ser silenciosamente recordada pelos seguidores do rei, sobre uma virgem que sairia das florestas de Lorena e salvaria a França. Naqueles mesmos dias aconteceu ainda algo memorável. As vozes avisaram-a que na cidade, diante do altar da igreja de Sainte-Catherine de Fierbois, estava enterrada uma espada. Mandou escrever aos clérigos daquela cidade que procurassem a espada e que a enviassem. Assim eles o fizeram e acharam a espada, que estava coberta de ferrugem e tinha 5 cruzes gravadas. A ferrugem saiu facilmente, e adicionando uma bainha, os clérigos enviaram a espada para Joana. Chamaram então vários teólogos de renome, para investigar se a jovem não era uma fraude, ou até se estava sob influência de demônios. Certo dia, um sacerdote chegou a jogar água benta em Joana e proclamar orações de exorcismo. Quando compreendeu o sentido da ação, Joana ficou indignada, lamentando particularmente que assim fosse suspeitada de um padre que bem a conhecia. A contragosto foi interrogada, e a sabedoria com que a humilde camponesa respondia às perguntas feitas novamente chocou a todos. Se Deus quer salvar a França, não poderia fazê-lo também sem exércitos? Perguntaram, ao que ela respondeu: em nome de Deus, lutem os soldados, e Deus lhes dará a vitória. Em 28 de abril de 1129, saiu um pequeno exército de 2 a 3 mil homens rumo a Orleans, importante cidade que havia sido cercada pelo inimigo há 2 anos, e à frente do exército estava Joana. Os boatos sobre a Virgem escolhida por Deus se espalharam, e o ânimo voltava a tomar conta dos soldados. Joana continuava a se vestir como um homem, e assim se justificava. Quando estou trajada como homem entre homens, eles não terão desejo por mim, e creio que poderei em pensamentos e ações guardar melhor a minha pureza. Além disso, Joana estimulava a virtude nos outros membros do exército, fazendo com que se confessassem, fossem à missa e comungassem com frequência. Se aproximando de Orleans, Joana se reuniu com os outros comandantes e disse que deveriam imediatamente avançar pelo norte, entrando em conflito com os ingleses. Mas eles usaram da ignorância geográfica da jovem e seguiram pelo sul, onde era mais seguro. Ao descobrir isso, Joana ficou muitíssimo irritada e esbravejou: o conselho do Senhor é mais seguro que o vosso. Pensais que podem me enganar, mas é a si próprios que enganam, pois trago um auxílio mais forte que soldado ou cidade jamais podiam receber, o auxílio do Rei dos Céus. E vós participareis desse auxílio não porque eu vos amo, mas porque Deus vos ama. Os experientes comandantes ficaram envergonhados e ao mesmo tempo maravilhados com a grandeza moral e autoridade que irradiavam da jovem de apenas 18 anos. Ao entrar na cidade, Joana foi recebida com júbilo sem fim, como um anjo do Senhor, porque todos esperavam que ela subjugasse o inimigo. Cavalgava com elegância, vestindo armadura branca e portando uma bandeira igualmente branca, onde se via Nossa Senhora, o anjo Gabriel e outros anjos segurando lírios. Meteu-se imediatamente a elevar a moral das tropas. Uma testemunha diz: ela mesma circulava entre as linhas e falava com os soldados. Perguntava se estavam cientes do pecado mortal e enxotava do campo as mulheres de má vida. Em meio a um mar de agitação, ficava recolhida, sempre a escutar o que as vozes tinham a lhe dizer. Com incrível firmeza, não conhecia respeito humano, corrigia os soldados, os chefes, e lutava contra toda manifestação de impiedade e crueldade. Pedia para que os cidadãos colocassem sua confiança em Deus, prometendo-lhes libertação dos inimigos. Muitos a visitavam, admirados pela forma como ela falava de Deus.
Em Orleans e no exército operou-se uma grande forma de vida religiosa. Certa vez nas ruas, Joana ouviu um cavaleiro proferir uma blasfêmia. Furiosa, ela o agarrou pela nuca, exclamando que não o largaria até que prometesse que nunca mais falaria coisas do tipo. O cavaleiro, assustado, logo prometeu. Quando aparecia a armadura branca de Joana, como por encanto, tudo o que era mal se calava. Segura da sua missão divina e da derrota próxima dos ingleses, a Virgem Guerreira foi às fortificações para dali falar com o inimigo. Recomendou que eles se entregassem em nome de Deus para salvar suas vidas. Os soldados ingleses e seu comandante, Glasdale, responderam de forma insolente e com muitos ataques pessoais a Joana, que rompeu em lágrimas e anunciou a iminente derrota deles, na qual o comandante perderia a vida. A impaciente expectativa de Joana terminou no dia 4 de maio de 1429. Cansada de uma corrida de cavalo, ela deitou-se para descansar, mas pouco tempo depois, acordou com um salto, dizendo que as vozes lhe ordenavam que fosse imediatamente ao campo de batalha. Uma parte do exército havia saído sem que ela soubesse, talvez por alguns comandantes franceses ainda não confiarem em uma mulher no campo de batalha, e atacaram um entreposto francês. As tropas foram mal sucedidas e estavam se preparando para bater em retirada quando Joana os alcançou. Com furiosa energia, ela animou as tropas e as fez com que recomeçassem a luta, que dessa vez terminou em vitória francesa. Os franceses pretendiam massacrar todos os inimigos, mas Joana interviu e salvou 40 soldados ingleses. Não há dúvidas de que foi ela quem transformou a derrota em vitória. Esta sua primeira intervenção impressionou profundamente toda a cidade e o exército. Curta, se inscreva e compartilhe para a parte 2.